sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Jacques e eu tô aqui nesse projeto pessoal de falar sobre cultura de um modo geral, né? Cinema, música, livros, biografias, ciência. E esse aqui é o nosso quinto episódio, meu quinto episódio, o quinto episódio do canal. O primeiro foi a apresentação, o segundo foi sobre o Superman, o terceiro foi sobre a NASA, o quarto foi sobre a série Cobra Kai e, claro, o filme Karate Kid. E nesse aqui, né, nós estamos na Semana da Criança de 2020 e eu resolvi falar sobre desenhos animados da minha época, da minha infância, basicamente anos 80, né, mas alguns já eram mais antigos. E então eu vou relembrar algum deles aqui, trazer algumas lembranças, algumas curiosidades, até coisas que eu descobri depois, algumas teorias também sobre alguns dos desenhos. Esse é um episódio que a pesquisa foi muito divertida, muito prazerosa, e eu espero que seja legal para vocês também. E vamos lá, direto ao assunto. Eu queria fazer aqui uma menção honrosa, né? Um desenho que marcou muito a minha primeira infância, a infância pré-escolar, que foi Piratas do Espaço. Crozier X, no original japonês. Eu não me lembro muita coisa, na verdade, me lembro do robô, mas do desenho, da história, eu não sei. Pelo que eu andei pesquisando, é uma coisa parecida com Spectre Man, que era uma série de live action, né, de atores, de um cara que tinha recebido poderes de fora e tal. Eu realmente lembro pouco, então eu vou partir para os desenhos que me marcaram mais, assim, numa infância que eu tenho mais lembrança, né. Para começar, um desenho que eu já citei aqui, né, que foram os Super Amigos. Meu primeiro contato com o mundo dos super-heróis, Superman, Batman, Robin, Aquaman, Mulher Maravilha, que eram os 5 principais, né, que tiveram em todas as temporadas. O desenho foi produzido de 73 a 85 e passava nas manhãs da Globo, na Turma do Balão Mágico, Simoni, Jairzinho, Toby, Fofão, e depois passou também no show da Xuxa, né. Outro destaque do desenho, claro, é a Sala de Justiça, onde os heróis se reuniam, e ao longo das temporadas o desenho teve algumas participações de outros personagens, como Lanterna Verde, Flash, Homem-Águia, Mulher-Águia. Vale destacar também os personagens que a Hanna-Barbera, que era a produtora desse desenho, não era DC, criou especificamente para o desenho. Eu me lembro do Chefe Apache, do Eldorado e, claro, os inesquecíveis para muita gente, Super Gêmeos. Super Gêmeos? Super Gêmeos! Ativar! O Zan e a Joina, e ele sempre se transformava em algo feito de água, de gelo no caso, e ela sempre num animal. E destaque também pro amiguinho dele, o macaquinho Glick. Os inimigos formavam a Legião do Mal, e entre eles tinha o Charada, o Lex Luthor, o Bizarro, o Brainiac, o Darkseid, o Solomon Grundy e o Homem Brinquedo. Thundercats! O segundo desenho que eu lembro, vocês já viram, marcou a minha infância também, foram os Thundercats. Eles foram produzidos de 85 a 90, passavam na Globo no show da Xuxa de 86 a 90. A partir de 95 eles passaram também na TV Colosso. Tinha o Capachão, tinha o Chefe, tinha o Zeca Palladio, tinha o Gilmar e tinha a cadela Priscila, que era da raça Old English Sheepdog. Nos anos 2000 também eles passaram no SBT, mas já sem o mesmo sucesso. Os Thundercats eram Lion, Tiger, Chitara, Pantro, Willy Cat e o mascote Snarf, que fugiram de Thundera, da destruição do planeta, numa coisa até que lembra um pouco o Super-Homem. E aí no caminho, no espaço, o Jaga, que era meio mentor, meio protetor deles, morre. Os mutantes atacam eles no espaço porque eles querem resgatar, eles querem roubar o olho de Thundera, que está incrustada na espada justiceira do Lion. E por um problema na nave ou alguma coisa assim, o Lion, quando saiu de Thundera, era uma criança, e chega no terceiro mundo adulto, líder dos Thundercats. E esse terceiro mundo, eu sempre fiz uma relação com a Terra, né? Porque é o terceiro mundo em relação ao Sol. Quando eles chegam, criam a Toca dos Gatos e encontram um Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Munra, o divino eterno! Mais tarde chegam os mutantes e os mutantes se unem ao Munra para vencer os Thundercats. O interesse do Munra é voltar a dominar o planeta e o dos mutantes é conquistar o olho de Thundera. No fim, a ideia toda é destruir os Thundercats.
Bom, eu queria aproveitar para agradecer quem está assistindo. Lembrar que é importante comentar, compartilhar, curtir ideias de pautas, ideias de assuntos, ideias de programa. Também estou procurando um nome para esse projeto, ele está sem nome ainda. Te inscreve no canal. O número de inscritos é muito importante, né? Não só para me estimular a continuar produzindo, mas também para o canal ganhar relevância no YouTube. Para mais gente vir, para o canal crescer. Então se inscreve aí, marca o sininho e vamos em frente que nesse programa ainda tem muita coisa legal. Agora vamos falar de mais um clássico absoluto, Caverna do Dragão. Do original em inglês, Dungeons and Dragons. Apesar de ter passado durante anos na Rede Globo, onde ficou repetindo indefinidamente as 2 primeiras temporadas, depois na TV Colosso, onde passava a terceira, o curioso é que ele tem apenas 27 episódios. A história básica todo mundo conhece, né? São 6 amigos. O Hank, o Bob, o Eric, o Presto, a Sheila e a Diana, que estão num parque de diversões e entram num tipo de trem fantasma chamado Caverna do Dragão. E nesse brinquedo acontece alguma coisa meio inexplicada e eles caem nesse reino e lá eles conhecem outros personagens. Para começar, a Uni, a pequena unicórnio que acaba sendo adotada pelo Bob. Depois o Mestre dos Magos, que aparece e desaparece de forma mágica, vai tentar ajudar eles todas as vezes a voltar para a Terra. O inimigo deles é o Vingador. Tinha o objetivo de impedir que eles voltassem para casa e também de roubar as armas. Seria mais fácil de derrotá-los. Uma coisa curiosa é que o Vingador tinha um cavalo, que no Brasil se chamava Pesadelo. Só que teoricamente esse cavalo voava. Acontece que, se tu reparar bem, quem tem asas não é o cavalo, é o Vingador. Ou seja, a força desse cara nas pernas. E um dos maiores mistérios da cultura pop é o final do desenho Caverna do Dragão. Mas eu não vou falar disso agora, quem sabe um dia a gente fala especificamente disso ou de polêmicas dos desenhos animados. Vou pro próximo, que tem uns amigos desse cara aqui. Dos estúdios de Walt Disney. Aí vem um furacão, vem emoção, vem corrida e avião, vem sensação, velhos castelos, belos duelos. Essa abertura me emociona até hoje, né? É uma música muito legal. A história básica de DuckTales é que o Pato Donald foi pra marinha e deixou os 3 sobrinhos, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, com o Tio Patinhas. E depois eles se tornam companheiros do Tio Patinhas nas aventuras ao redor do mundo. Outro personagem clássico que aparece é o Professor Pardal, que com a sua inventividade resolve muitos problemas. Destacando um específico do desenho que eu gostava bastante, era o Capitão Boing, que era o piloto do Tio Patinhas, mas também ele se tornava um tipo de irmão mais velho dos meninos, né, dos escoteiros mirins. Entre os vilões, McMoney, Maga Patológica, Irmão Metralha, Mancha Negra e Bafo de Onça. O Bafo de Onça, inclusive, que na verdade é um inimigo do Mickey e do Pateta. Nem só Thundercats lembra o Super-Homem, né? Esse é um desenho que eu gostava muito também e que eu usava o lema dele quando eu queria ajudar meus amigos. Pra quem não lembra, dá uma olhada. Super Mauro, seu amigo, vai salvá-la do perigo. Apesar de passar na Globo nos anos 80, ele é bem mais velho. Ele foi produzido de 44 a 61. Ele era meio que uma paródia do Superman. Até vocês podem ver aí que nos seus primeiros desenhos ele inclusive usava o uniforme do Superman descaradamente. Depois ele começou a usar aquele mais clássico, amarelo e vermelho. E ele tinha alguns dos superpoderes do Super-Homem, como a capacidade de voar, a super força e a invulnerabilidade a balas. Outro detalhe que vocês devem ter visto aí no comecinho do slogan dele é que ele morava em alguns momentos numa lua de queijo, brincando, claro, com o formato da lua e com o fato dele ser um rato. O próximo é um desenho atemporal, que é muito anterior aos anos 80 e continua existindo até hoje. Tanto é verdade que ele passou na Tupi, na Manchete, na Globo e agora está no SBT. Além dos canais fechados Boomerang, Tooncast e Cartoon Network. Ele é o desenho com mais episódios na história, mas está prestes a ser superado, ou se não, já foi superado esse ano, pelos Simpsons. Bom, a turma do Scooby-Doo, que investigava mistérios, né, sempre relacionado com fantasmas e monstros e coisas assim, era o Fred, a Velma, o Salsicha, a Daphne e o próprio Scooby-Doo. E vale destacar que eles andavam para cima e para baixo na Mystery Machine. Uma coisa que eu descobri fazendo a pesquisa para esse programa é que o nome Scooby-Doo incrivelmente é baseado na música Strangers in the Night, do grande Frank Sinatra. Uma outra teoria que eu li é que na verdade o Scooby-Doo era um cachorro normal, ele só falava com o Salsicha, porque na verdade o Salsicha é que estava chapado. Mais um pequeno pit stop agora, para lembrar que tem outros vídeos no canal. Na descrição eu vou deixar o link de todos os vídeos que eu já produzi até agora e também da playlist.
Então, se por acaso tu estiver vendo esse vídeo mais pra frente, a gente pode ver tudo que a gente já produziu antes e depois dessa aventura nos desenhos dos anos 80. Mais um clássico dos anos 80, também produzido antes, esses pequenos seres azuis chamados Smurfs. Eles foram criados em 1958 pelo artista belga Pierre Curifort, conhecido como Peio. Basicamente, os Smurfs eram seres que viviam nessa vila de cogumelos, liderados pelo Papai Smurf. Os dois Smurfs que eu me lembro mais, além do Papai Smurf, era a Smurfette, claro, a única mulher, e o gênio, que era o metido intelectual. Tinha o ranzinza, o robusto, o vaidoso, o desastrado, o poeta, o ator, o habilidoso, o harmonia e o fazendeiro, entre zilhares de outros. O Gargamel, que era o grande vilão, tinha o objetivo de transformar os Smurfs em ouro. E uma das artimanhas dele foi exatamente criar a Smurfette, inesquecível gato laranja, o Cruel. Uma teoria curiosa sobre os Smurfs é que eles seriam uma sociedade comunista. Smurf, na verdade, seria Socialist Man Under Red Father. Homens socialistas sob o Pai Vermelho. E aí tem várias coisas. O Pai Vermelho, né, que Papai Smurf era o único que usava o gorro vermelho. Era uma sociedade onde valia o trabalho, todos tinham seus afazeres e todos tinham que fazer os seus afazeres. E o gênio, como eu falei, que era o cara do intelecto, era piada, era menos. Além disso, o Gargamel queria transformar eles em ouro, ou seja, transformar o trabalho do trabalhador em ouro, que seria o capitalismo. Só tem um problema nessa teoria. No original belga, essa sociedade não se chama Smurfs. O nome dela é esse. Essa, na verdade, é uma palavra inventada pelo autor, que ele acabou usando para nominar os seus personagens. Mais um desenho que marcou a infância de todo mundo, dos anos 80 também, que é o meu caso, mas ele é dos anos 50 e é um clássico até hoje, criado por Charles Schulz, Peanuts, que significaria amendoim. No Brasil ele acabou sendo chamado de Charlie Brown, a turma do Charlie Brown, ou Snoopy. Falando em Charles Schulz, eu queria fazer uma lembrança aqui a outro grande desenhista, cartunista, esse latino-americano, o argentino Quino, criador da Mafalda, que nos deixou recentemente, bem recentemente. A turma do Charlie Brown tem vários personagens. O Lino, a Lucy, que era a irmã do Lino, o Shredder, que era o pianista, que a Lucy era apaixonada, e a Patty Pimentinha, que no Brasil chamava o Charlie Brown de amendoim, numa referência ao nome original, Peanuts. É isso aí, galera. Esses são alguns dos desenhos que marcaram muito a minha infância e certamente de muita gente, mas eu não posso deixar de citar alguns que são o Gato Félix, o Pica-Pau, o He-Man e a She-Ra, o Popeye, Tom e Jerry, Transformers, Flintstones, Jetsons e a Turma do Pernalonga. Para fechar, eu queria prestar uma homenagem nesse programa, dedicar esse programa a uma pessoa que esteve presente em várias dessas aventuras, né? Um brasileiro que esteve presente em várias dessas aventuras, muitas vezes sem a gente saber. O papel mais conhecido dele, na verdade, é o Seu Peru, o personagem da escolinha do professor Raimundo, do Chico Anísio. Mas ele também é um dublador de mão cheia, e entre os seus personagens estão Popeye, Alf, Vingador, Papai Smurf, Pepe Legal, Pacato Gato Guerreiro no He-Man, Gandalf, John Hammond, que era o dono do Parque dos Dinossauros no filme, Darth Sidious na série Star Wars e Lex Luthor no desenho Super Amigos. Enquanto eu gravo esse episódio e publico, Orlando Drummond está vivo, 100 anos. Fica meu respeito e minha homenagem. Parabéns, Drummond. Muito obrigado. É isso aí, galera. Eu vou fechando por aqui, então. Muito obrigado quem assistiu tudo. Não esquece de deixar tua curtida, teu comentário, compartilhar, te inscrever no canal e marcar o sininho. E na semana que vem eu volto para falar de música. Isso é tudo bem, pessoal.